Boa noite a todos, estamos aqui ajustando os detalhes para estar começando a nossa live. Então vamos lá. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou o teu José, simples José, e nada mais. Boa noite a todos. É uma alegria estar com você aqui nesta live, neste Instagram, para juntos a gente estar conversando um pouquinho com o Padre Luiz Erlim, autor do livro 9 Meses com Maria, 3 Meses com São José e outros livros maravilhosos que depois ele vai estar aqui contando para nós, todos da editora Ave Maria. Então eu queria já te agradecer por você estar aqui com a gente nesta live. Depois a gente vai estar no finalzinho, né, abrindo espaço para quem quiser estar aqui fazendo também perguntas, comentários, né, dizendo alguma coisa para nós aqui, para o Padre também. Então seja sempre muito bem-vindo, não apenas aqui no meu Instagram, mas também no nosso canal do YouTube. E já quero te convidar, a gente vai estar começando essa novena dos 3 meses com São José no nosso canal do YouTube a partir do dia 19 de dezembro. Então vamos receber com carinho o Padre Luiz Erlim. Estou aguardando aqui, deixa eu ver. Ele vai estar já solicitando, né, Padre, a sua entrada aqui. Estou esperando o Padre já vir participar conosco desta live para a gente estar então recebendo com carinho o Padre Luiz Erlim, que vai estar aqui conversando com a gente. Vamos iniciar, né, fazendo uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, esteja conosco nesta live, para que a gente possa realmente, inspirados por Ele, estar aqui dizendo as palavras, né, que Ele está colocando agora para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos receber com carinho o Padre Luiz Erlim, que está agora aqui conosco. Aqui maravilhoso.
Eu não sei se eu consegui colocar o padre aqui, vamos ver se vai dar certo dele entrar. Que joia! Tudo bem? Boa noite. Padre, Deixa eu dar uma aumentada aqui no meu som. seja bem-vindo ao Instagram e estamos muito felizes de estar recebendo o senhor aqui para a gente estar conversando sobre este livro lindo que é Os 3 Meses com São José e também sobre os outros livros que você é o autor e que com certeza tem muita coisa para falar para a gente, né? Obrigado pelo convite, pela acolhida. E com certeza vai ser uma noite abençoada, em que a gente vai poder não só conversar, mas rezar para esse Pai que é São José, que Deus nos deu de presente, para que cuidasse de nós, assim como cuidou da Sagrada Família. Então eu queria, você já rezou o Espírito Santo, mas também pedir para todas as pessoas que estão entrando, que já estão nessa live, pedir abertura ao Espírito, né? Para que essa live de fato possa fazer nascer na sua vida algo de novo e que sejamos, a Patrícia e eu, instrumentos dessa novidade em Deus. Amém, padre. E eu queria já então começar falando um pouquinho sobre o que é essa novena, porque ainda tem pessoas que eu sei, né, que gostariam de rezar, que gostariam de participar, mas que não conhecem, que não sabem, assim, a dinâmica que é da novena 3 Meses com São José. E tem outras que já participaram comigo em anos anteriores. Este ano, o nosso 4º ano que eu vou estar fazendo essa novena no YouTube. E todos os anos muita gente acompanha, muita gente participa. Inclusive, para quem está aqui com a gente na live agora, queria te dizer, se você ainda não tem esse livro, compre o livro. Vale a pena. Todo ano você vai estar usando ele na novena. E aqui no nosso Instagram, né, nós recebemos um cupom maravilhoso da Editora Ave Maria, que é o cupom Reza Comigo. Então, se você quiser adquirir esse livro com desconto, você entra no site da Editora Ave Maria, o site oficial, e vai lá e coloca nos cupons de desconto, coloca lá, Reza Comigo, que você vai ter desconto para comprar o livro. E é um livro tão maravilhoso que vale a pena. Então, padre, fala um pouquinho pra gente sobre a dinâmica dessa novena, né? Realmente são 3 meses em oração, né? Como que funciona para as pessoas conhecerem um pouquinho e como que o senhor teve assim a inspiração de escrever esse livro, essa novena aqui. Perfeito, Patrícia. O livro, ele nasceu a princípio como uma continuação do 9 Meses com Maria. Eu escrevi o 9 Meses com Maria há 11 anos atrás, e durante os primeiros anos que as pessoas foram tendo contato com essa devoção, com os 9 Meses com Maria, eu fui colhendo testemunhos de pessoas que se apaixonaram pelo 9 Meses, mas que queriam fazer uma continuação, porque vinha a alegria do nascimento de Jesus depois de ter caminhado com Nossa Senhora e São José durante 9 meses, mas depois no dia 26 e agora, né? Eu estava tão acostumado a rezar com essa metodologia, com a presença de José e Nossa Senhora, e agora parece que eu estou meio que perdido. Então, por orientação dos próprios leitores, veio a ideia de ter uma continuação. Mas como continuar? Porque a história está escrita de alguma forma na Sagrada Escritura. Mas aí veio por sugestão dos próprios leitores, que inclusive de um casal de Goiuerê, lá no, acho que é oeste do Paraná, pedindo e dando a ideia de dar voz a São José. Eu achei um desafio muito grande, mas eu rezei da mesma forma como eu pedi inspiração para escrever o 9 Meses com Maria. Eu comecei também a fazer uma experiência de devoção e de escutar São José, né? Deixar São José falar no meu ouvido, no meu coração. Então o livro ele nasceu a princípio como uma continuação de um livro que já era consagrado, que é o 9 Meses com Maria. Mas São José foi ganhando uma força tão grande que houve como que, não uma separação, mas cada livro ganhou a sua autonomia. E depois do ano de São José, esse livro de fato se tornou referência para muitas pessoas que talvez nem tinham feito 9 Meses com Maria antes. Então hoje, a ideia original do livro 3 Meses com São José, como você pediu, a metodologia,
é a seguinte: a gente começar no dia 19 de dezembro e fazer essa trajetória espiritual com São José até o dia 19 de março, dia de São José. Então a gente celebra São José coroando esse nosso ramalhete espiritual com essa novena, né? Então no dia 19. E aí faltam poucos dias para iniciar a novena novamente do 9 meses com Maria. A metodologia é muito semelhante ao 9 meses com Maria. Eu peguei a mesma ideia, a mesma estrutura do livro, e a novena também segue, só que ao invés da gente acompanhar dia a dia, como 9 meses com Maria, a gente vai acompanhar diariamente durante 3 meses, mas São José não faz como que um diário ali, dia a dia. Ele narra 30 anos da Sagrada Família. E aí que também é curioso, a gente passeia com São José e Nossa Senhora e o Menino Jesus, porque a história começa no 3 meses com São José com o nascimento de Jesus. A gente caminha com eles durante 3 meses, mas a gente consegue enxergar e vivenciar 30 anos da história da Sagrada Família. É uma ficção? É uma ficção. Mas eu coloco nessa ficção o cotidiano. Então, eu não faço revelações, como costumo dizer, revelações sagradas, mas eu imagino o cotidiano da Sagrada Família. Então, não há mal nenhum a gente imaginar como seria o dia a dia de Jesus, Maria e José. Então, a proposta do livro é essa. E também, no subtítulo do livro, é Em Oração pela Minha Família, ou seja, eu acompanhando a Sagrada Família, guiado por São José, eu faço o propósito de consagrar a minha família à Sagrada Família, ao protetor da família. Então, é uma novena que eu posso fazer individualmente, posso fazer em qualquer época do ano, mas eu sugiro agora que a gente faça dia 19, porque o 19 já está aí, né? A gente já pode começar. E é uma novena que, se eu puder fazer em companhia de algum familiar, com certeza ele vai enriquecer muito mais a minha família, e essa consagração ela vai adquirindo bases sólidas, né? Como o próprio Jesus falou, sobre a rocha. Uma coisa maravilhosa, Padre, que eu quero compartilhar aqui com o pessoal que está com a gente, é que assim, novena normalmente são 9 dias, né? A gente fala, vou rezar uma novena, é 9 dias de oração. E quando a gente vê a novena dos 9 meses, que são 9 meses realmente de oração, e a dos 3 meses com São José, que são realmente 3 meses, para quem está acostumado a fazer novena de 9 dias, a pessoa fala, mas eu vou rezar 3 meses. Eu também pensei isso no começo. Eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? E eu quero dizer que você vai dar conta. Você que está aqui assistindo a gente. Passa que você não vê. É todo dia você abrindo o livro, aí você abre ali naquele dia lá, né? Tá, tô rezando aquele dia. Quando você vê, é tão bom acompanhar esse livro, é tão gostoso, tanto esse quanto 9 meses, que eu até queria até dizer para você, Padre, que assim, você é muito inspirado em tudo que você escreve. E eu não sei se você está lendo aí os comentários embaixo, mas muita gente está falando, parabéns, os livros são lindos, eu amo esse livro, né? Vai olhando aí, Padre. Tá ótimo. Que quando a gente caminha com São José e com Nossa Senhora, e nesse livro, assim, especificamente, né, com a narração em primeira pessoa de São José, você não sente que você tem 3 meses para caminhar. Você vai vivenciando, você vai saboreando isso tudo. Quando você vê, a novena já está acabando. E toda vez que está acabando, que nem agora a gente está no finalzinho da novena de 9 meses com Maria, dá até dó que vai acabar. Você vai lendo assim com tristeza já, você fala, eu não queria que terminasse. Porque assim, realmente passa. É como se a gente estivesse ali, no cotidiano deles, né? E não é só a gente que entra no cotidiano de José e Maria, do Menino Jesus, mas eles entram no nosso cotidiano. É ali você no café da manhã rezando a oração e tal. De repente, é como se você trouxesse Maria para a tua vida. José, o menino Jesus. E você vai acompanhando todo o drama que foi, né, a saída deles para o Egito, e né, até chegar Jesus crescendo, José vai contando tudo isso, até chegar no finalzinho, que, né, para quem vai acompanhar a primeira vez, vai ver que a gente termina com a morte dele, né, com São José, que é uma santa morte.
né? Eu sei que foi uma ficção, que você ali imaginou como ela aconteceu, mas realmente ela aconteceu daquele jeito, né? Uhum. Se não foi exatamente daquele jeito, foi muito próximo. E aí a gente chora com o livro, a gente ri com o livro, a gente, né, se coloca no lugar deles, a gente coloca eles na nossa vida, a gente faz a oração pela nossa família. Então, padre, eu digo isso como uma pessoa que acompanha todo ano essa novena. A gente não vê passar. É delicioso ter essa experiência. Se você está aqui agora com a gente na live e ainda não viveu, coloca aí nos comentários se você já passou por isso e se você já viveu o que eu estou falando. Porque daí você já, quem está aí assistindo com a gente, vai falar assim, realmente é isso mesmo. É algo de sobrenatural, padre. Não tem explicação, né? Aliás, a explicação é essa. É a presença mesmo mística deles conosco, né? Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Você me chamou a atenção para ler os comentários, eu comecei a ler e me emocionei aqui, tanto com as tuas palavras como com os testemunhos, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter sido canal dessa graça, né? Eu recebo no meu Instagram, quando eu encontro pessoas nas missões que eu faço, encontro com leitores, quando eu estou autografando os livros, eu vejo muitas seriedade da pessoa chegando próxima a mim, como que, de fato, ela tivesse fazendo uma experiência, relatando uma experiência de vida e uma experiência espiritual, quase que sobrenatural, que ela vivenciou ali na leitura e no acompanhar a Sagrada Família. Então, eu sou muito grato a Deus e grato também a quem me inspirou essa novena, né? Que foi minha mãe. E assim, pouca gente sabe, mas muito do que está escrito ali foram cenas que eu me lembro da minha infância, né? Então eu coloquei muito gesto de Maria associado também a gestos maternos que eu via na minha mãe. Eu não vi minha mãe grávida, porque eu fui o último filho a nascer, fui o caçula. Tive aí uma certa mordomia, né, por ter sido caçula, isso meus irmãos que falam, eu acredito que não, mas o cuidado, por exemplo, um exemplo assim que eu poderia dar, e que eu agradeço por ter vivenciado isso, aquela cena do 9 meses com Maria, quando Nossa Senhora vai fazer um pão ou um bolo, não sei, e ela está com a Marta, e a massa desanda, e aí José escuta elas dando risada na cozinha, e vai lá perceber o que que é, e era a massa que não tinha crescido, não sei. Então, essa cena eu vivenciei na minha casa, né? A minha mãe foi fazer um bolo, juntamente com a minha tia Lavínia, também já falecida, e as duas se matavam de dar risada. Eu fui lá ver, ela virou um chicletes praticamente a massa. Então era tudo para ter uma ocasião de estar reclamando da vida, mas elas curtiram aquele momento, apesar disso. Então esses pequenos gestos, essas pequenas sutilezas, essas pequenas santidades no dia a dia, mediante a tudo aquilo que acontece com a gente, e isso é divino também, isso é fazer uma experiência de Maria. Imaginar Maria nesse cotidiano e também a gente perceber que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente pode se inspirar em Maria, em São José, para viver a santidade, é reconfortante. Então o livro, ele aproxima a gente de tal forma, tanto de José, Real, é isso, né? Aproxima tanto de José como Maria, que eu me sinto íntimo, próximo, e eu percebo que eles vivem as mesmas fragilidades que eu vivo, que nós vivemos, mas eles conseguem ter um olhar de fé diante do acontecido. E a gente pode experimentar também, e a gente aprende com eles. Então o livro é quase que um caminho de imitação de São José e de Nossa Senhora. o senhor falou agora uma coisa que realmente acontece, né? A gente se aproxima deles. Porque assim, antes de eu conhecer essas novenas, os seus livros, e rezar essa novena 9 meses, eu já tinha uma intimidade com Nossa Senhora muito grande, né? Eu sou consagrada, então eu sempre tive esse carinho por Maria e trazia ela para minha vida.
Mas para mim era uma coisa assim que como se Nossa Senhora estivesse distante lá no céu e eu aqui na terra. E São José também, né? Mas aí você começa a ler esse livro, você aproxima eles da vida, você vê que eles foram pessoas humanas como nós, né? Exceto Nossa Senhora que não teve o pecado, né? Mas assim, eles viviam, eles, né, comiam, bebiam, eles tinham o trabalho deles, a vida cotidiana, eles tinham que, né, suar para dar conta do recado como a gente. E aí você começa então a pensar, puxa, é, eles conhecem o que é o sofrimento, a luta, a dor. Quando a gente fala, né, Maria, me ajuda a passar por esse sofrimento. Ela passou por um sofrimento muito grande. E a gente humaniza isso, né? A gente humaniza a presença de Nossa Senhora e a presença de São José. Você não vê mais eles como santos, uma imagem lá só no altar. Mas você vê eles como gente. É, Gente que pisou nessa terra, gente que viveu os dramas que a gente vive, né? Então, é isso que esse livro faz. Ele traz a gente para pertinho desse colo de Nossa Senhora, desse abraço de São José, e tudo fica mais íntimo, né? Cada um de nós vive a nossa intimidade com eles. E tudo isso nos remete muito a Jesus Cristo, porque qual que é o papel de Maria e de José? Levar a gente para mais perto de Jesus, né? Então é fantástico isso, o que esse livro faz com a gente, né? E ó, já vou te avisar, você que está aí assistindo a live, depois você coloca aí também nos comentários. Se você começa, você não para mais. Não tem como. Depois que eu fiz a primeira vez de 9 meses com Maria, não é, padre? Você não escuta isso das é pessoas? verdade, verdade. Começa. Aí você chega no. Você termina, né? Aí você fala assim, nossa, eu queria que começasse logo de novo. A gente fica esses 3 meses com ansiedade para começar de novo a dos 9 meses, né? E acompanhando São José nesses 3 meses, esperando chegar aos 9. Aí termina os 9, você já fala, nossa, ainda bem que eu vou ter os 3 meses. E vai a vida inteira, assim, o ano inteiro, nessa oração, nessa dinâmica de dia a dia, né? É curtinha. Em 5 minutos a gente reza essa oração. Não é nada longo, que toma o seu tempo demais, mas ali você traz aquilo para a tua vida. Então, quem começa, tô falando aqui que é para te avisar já. Começa que você nunca mais vai querer deixar de fazer essa caminhada na tua vida. É uma experiência de, como a gente já falou, é uma intimidade que a gente sente falta. É como se fosse uma amizade que a E gente cultivou e essa amizade ela precisa ser frequentada, né? Eu preciso ver a pessoa, eu preciso conversar com a pessoa, porque senão eu sinto falta. A verdadeira amizade é assim. A gente sente um vazio quando a gente se distancia ou não ouve a voz da pessoa. E eu acredito que quando a gente vai fazendo a experiência da leitura, eu sei que você utiliza as redes sociais, o formato vídeo. Então, as pessoas ouvem e associam também muito a voz de Nossa Senhora com a sua voz, né? E com isso elas conseguem imaginar, elas conseguem viajar e criar a cena que está sendo narrada. Mas as pessoas também que fazem a leitura do livro, elas já relataram que, e você também que deve fazer a leitura quando você vai fazer essa comunicação aos outros, a gente está lendo o que as pessoas relatam, né? Mas a gente está tendo uma experiência, parece que a leitura não é leitura, é audição. Parece que eu estou é, ouvindo Maria falar comigo, né? E, exatamente. e isso é fundamental porque eu crio uma relação tão próxima com Nossa Senhora. As pessoas que estão lendo, que não estão escutando, elas fazem uma experiência também de criarem a própria voz, até de ouvir a sonoridade da voz de Nossa Senhora. Imagina a gente escutar Nossa Senhora conversando com a gente no dia a dia, né? Depois vem São José falando com a gente também. E é muito curioso isso, porque você falava com relação à Nossa Senhora. Eu sempre tive uma proximidade muito grande de Nossa Senhora, mas também uma certa distância com relação ao respeito. E isso mostra também o nosso lugar diante desse mistério. Mas se a gente vive nessa distância, a gente não colhe a amizade desses santos, né?
porque a gente não se sente digno de ser amigo. A gente é devoto que olha a imagem lá em cima e a gente aqui embaixo. Mas quando a gente convive no dia a dia, a gente traz a experiência deles para o nosso cotidiano, a gente também aspira viver e passar por situações com a cabeça erguida, assim como eles. Eu falo assim, Patrícia, eu sempre fui apaixonado por Maria desde a minha infância. Eu aprendi no berço do meu lar a viver essa consagração à Nossa Senhora. Tanto é que quando eu estava procurando uma entidade, uma congregação para eu entrar, eu procurava uma congregação que fosse mariana, para que isso pudesse preencher o meu ser da herança que eu recebi na minha família lá do norte do Paraná. E, e eu tinha uma devoção a São José, mas era uma relação como que distante. Eu rezava São José, rogai por nós, né? No final de cada mistério do terço. Eu não fazia ideia da grandiosidade desse homem. E só fui começar a ter essa concepção quando eu parei para imaginar o que ele vivenciou com Nossa Senhora na proteção da Sagrada Família. E isso me fez perceber que São José deve ser amado tanto quanto Nossa Senhora, né? Então brotou em mim uma paixão por São José. Eu sou apaixonado por São José, porque São José, de fato, me ensinou, quando eu escrevi, a vivenciar minha consagração, o meu papel de homem, o meu papel de protetor do meu rebanho, e assim são os pais que experimentam a figura do pai, José, né? E se inspiram também nesse exemplo. Então é bastante curioso e, ao mesmo tempo, de fato, ele vai abrindo o nosso coração para a gente conceber uma relação de amizade, tanto com São José, com Nossa Senhora, inclusive com Jesus. Porque Jesus ele vai entrando na história, mas a história ela vai girando em torno dele com relação ao grande mistério do Messias encarnado, né? E eles vão fazendo a experiência também de descobrir o que Deus espera deles, e a gente vai percebendo quanto que a gente precisa estar aberto também à providência divina e ao querer de Deus, aos sinais que nos rodeiam, para que a gente possa cumprir no nosso aqui e agora a vontade de Deus, assim como eles cumpriram no seu tempo. Padre, uma das coisas que mais me emociona, bom, isso que o senhor falou aí é o seguinte: novena 9 meses com Maria, quanto a novena 3 meses com São José, a gente pode dizer que as duas elas são cristocêntricas. Porque Cristo é o centro dessas histórias, né? Tudo gira em torno dele, né? Os 9 meses é a gestação dele, que vai acontecer e que culmina com o nascimento dele no Natal. E os 3 meses é São José ali cumprindo a sua missão de pai desse menino, salvando ele, fugindo para o Egito, voltando depois para Nazaré, para a vida cotidiana, até o final, né? Então, tudo é baseado em Cristo sendo ali o protagonista, digamos, né? E eles como pai e mãe, né? Cuidando desse filho. Uma das coisas que mais me emociona, e é uma cena que a gente acabou de passar ela agora na novena dos 9 meses, quando Maria, eles estão com o burrinho humilde indo para o recenseamento, né? É a parte mais dramática da história, né? De tudo isso que aconteceu. É o finalzinho, né? Porque a parte que me emociona, até comentei isso com uma pessoa que eu encontrei que está rezando a novena. É quando a gente vê que São José está com os pés cheios de bolhas, porque ele está caminhando os 150 quilômetros, né, a pé, em pedra, né? A gente tem que lembrar que não é uma estrada asfaltada, né? É tudo irregular, é uma dificuldade enorme, com uma mulher grávida de 9 meses, em cima no lombo de um burro, né? E então eu tive 2 filhos, eu já passei por 2 vezes a gravidez, eu sei o que é você estar com uma barriga de 9 meses. E quando eu leio essa cena deles fazendo essa caminhada, eu choro, padre. Eu choro porque, assim, para mim, eu me coloco ali naquele lugar e falo, como? Como pode a mãe do Salvador do universo, né? Sentada ali nas costas de um animal, tendo que passar por todo esse sofrimento, calor, inchaço nas pernas,
A própria barriga que a gente não tem lado para ajeitar, desconfortável essa fase. E, no entanto, ele cantando para ela, né, vendo o sofrimento dele, ele não reclama em momento algum. E isso eu sei que foi assim. Eu sei que você colocou isso numa ficção, mas foi desse jeito. E eu falo para as pessoas, né, às vezes a gente reclama por causa de um calo no pé, por causa de uma coisa que aconteceu e que a gente não gostaria que fosse assim. A gente reclama muito, né? Qualquer coisinha é motivo para a gente praguejar, reclamar, e a gente vê todo esse sacrifício feito por amor. Todo esse sacrifício, uma mulher para dar luz em cima de um animal, sendo praticamente carregada, e José ali, com bolha, com tanto sofrimento, tudo isso por mim, né? Eu me sinto tão amada quando leio esse relato, e às vezes lágrimas vão saindo dos meus olhos, porque eu vejo assim que foi tão bonito tudo isso acontecer, e por amor a cada um de nós. E não existe nenhum momento você vê eles dizendo, mas por que que Deus deixou acontecer isso com a gente? Né? A gente tem essa fala. Eu não queria que fosse assim. A gente reclama tanto. Então é tão interessante ler, porque é o que o senhor falou. A gente lendo isso, você começa a olhar para a sua realidade, que é tão mais fácil, tão menos problemática, né? Que os nossos problemas se tornam desse tamanho, É. se tornam pequenos. E aí a gente fala assim, meu Deus, eu preciso agradecer muito mais do que eu tenho para pedir. E isso faz com que a gente tenha uma outra visão de tudo que acontece com a gente. Aí você fala assim, puxa vida, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. Deus está cuidando, providenciando. Você começa a ter outro olhar, né, padre? Não é isso? E você falando, eu me lembro agora e também trago para minha reflexão que quando Deus nos fez, ele nos deu a capacidade de amar, né? Porque isso nos identificava a ele, ser imagem e semelhança dele. E é bonito a gente perceber que nós temos uma capacidade de amar que é infinita. A gente coloca limites no nosso amor. Às vezes a gente coloca fronteiras no nosso amor, mas a capacidade de amar nós temos, né? Limitada, sim, em determinados momentos, mas nós temos dentro de nós essa capacidade de se entregar ao outro, sem esperar nada em troca. Então, José, ele se entregou a esse amor e deixou essa identidade de Deus ser a própria identidade dele, né? E Maria também. E aí eu fico pensando, como você estava falando, Patrícia, que às vezes a gente foca muito no negativo, né? A gente vive, às vezes, num pessimismo tão grande, e a gente relata que a gente viu isso na televisão, que a gente viu essa determinada notícia, ou que saiu determinada informação no Facebook, etc. E tudo coisa que nos afasta desse ser amor em Deus, né? Mas quantas provas de amor, às vezes, a gente não divulga, a gente não louva, a gente não reconhece, né? Uma mãe diante de um filho deficiente, que fica ali, que dedica a sua vida, que vela, que gasta o seu viver, gasta entre aspas, ali cuidando daquele filho no silêncio, né? Ou um filho que cuida dos seus pais já idosos, no leito de morte, ou talvez pessoas que passaram por traumas e precisam de um cuidado constante. A gente sim tem essa capacidade de amar, mas essa capacidade de amar, ela vai enfrentando barreiras conforme a gente vai desejando amar cada vez mais, né? Então, imagina se a gente se desse conta de tanto amor existe no mundo, né? De como Deus ele se manifesta através dos nossos gestos. Mas a gente fica muito no negativo. A gente só vê aquilo que destrói, aquilo que é o desejo do próprio demônio, né? Que é ver essa imagem de Deus sendo corrompida em nós. Então, como a gente dá margem, como a gente dá manchete pro demônio, e às vezes deixa de reconhecer a presença de Deus entre nós.
E isso precisaria, sobretudo nesse tempo do Natal, ver, talvez perto de você exista alguém que esteja vivendo o amor em plenitude, né? Dedicado a alguém. Assim como José, diante de Maria, dizia: eu estou bem, eu vou cantar para você, mas a dor estava em seus pés, nos pés de José. Mas ele, diante do amor, ele queria que o outro estivesse bem, e não ele, né? Isso é lindo. Então, divulguemos o amor, né? Vamos propagar o amor nas nossas redes sociais. Se eu sou cristão, eu devo propagar o que Deus realiza em nós por meio desse ser igual a Deus, semelhante a Deus, que é a capacidade que nós temos de amar. E na novena dos 3 meses, uma das cenas que mais me emociona também, né, é a morte de São José. E tem vezes que eu vou gravar o vídeo, padre, para colocar no YouTube, eu começo a chorar. Aí eu tenho que parar, me acalmar, tomar uma água, recomeçar a gravação. E às vezes eu nem consigo, começo a chorar de novo. Às vezes até coloco o vídeo chorando mesmo, porque é uma morte linda. A morte de São José realmente é uma morte assim. Eu sei que a gente não deseja a morte da gente, né? Mas é uma morte até desejável, porque ele morreu tendo Maria desse lado aqui e Jesus desse, né? Quem não quer morrer com Maria e Jesus do seu lado? E aí a gente vê o nível de santidade desse homem, a envergadura espiritual que ele tinha, né? Porque você imagina que eu acho que foi a morte mais santa de um ser humano aqui na face da terra, tirando Nossa Senhora e Jesus, né? E, e aí eu falo para as pessoas que São José, ele tem assim um status de santo diferenciado dos outros santos, né? Porque assim, abaixo de Deus e Jesus Cristo, que é Deus, Espírito Santo, Trindade Santa, tá ali bem abaixo mesmo para Nossa Senhora, que é a Santa Santíssima Virgem Maria. Abaixo dela vem São José. E abaixo de São José vem todos os outros que a gente conhece aí, Santo Antônio, Santa Teresinha, São João Batista, né? Aí a gente pensa assim, mas por que essa hierarquia, entre aspas, né? Porque ele pegou Deus no colo dele. É diferente, padre. Não tem como você comparar esse homem com os outros santos. Ele é a inspiração para todos os outros. Ele estava ali com o próprio Deus. E eu penso isso, sabe? Deus olhando para os olhos dele, falando, papai, meu Deus, isso é tão profundo. Isso aqui seria horas e horas de meditação nisso aqui. Sabe, a gente não está falando, né, de algo tão simples, é algo inédito na história. Nunca Deus se fez gente e nunca mais acontecerá, né? Filho único de Deus está aqui entre nós, Jesus. E esse homem, que é um homem como todos nós, que nasceu no pecado, né? Não foi imaculado como Nossa Senhora, mas que foi escolhido, separado para ser o pai, que 42 gerações antes, como é a leitura de amanhã, né? A gente vai ver isso, né? Jacó gerou José, né? Gerou até chegar nele. Então a gente vê que foram anos Deus preparando esse homem até que ele nasce, para que ele fosse o guardião do maior tesouro. Então, quando a gente vê a morte de São José, nada mais justo ele morrer desse jeito, tendo ali Maria e Jesus segurando em cada mão, de cada lado dele, né? E eu queria estar lendo aqui para a gente estar quase já encerrando, para deixar aqui um espacinho para o pessoal que quer colocar as perguntas, né? Eu vou ler o dia 12 de março, que é uma semana antes do livro acabar, né? Que é já ele falando sobre esse final da vida dele, né? Então eu vou ler para quem está aqui com a gente e depois o senhor faz um comentário sobre isso, né? Mais uma vez, enquanto dormia, o anjo do Senhor novamente me apareceu. É lindo quando a gente vê essa relação de José no sonho com o anjo, né? Assim como fez tantas outras vezes, ele anunciou que minha missão terrena havia chegado ao fim e que em breve eu partiria. Apesar de esse tipo de anúncio deixar qualquer um desconcertado, eu senti a serenidade da presença de Deus. Ao acordar, repensei toda a minha vida e fui grato por ter vivido tudo
o que vivi. Pensar na morte, ainda mais sabendo que ela está próxima, pode tirar qualquer um do eixo. Mas comigo foi diferente, pois meus olhos não viram o que viram, para que o sono da morte me fizesse esquecer. A morte é um mistério, mas quando a vida é vivida em Deus, não há razão para temer. A providência divina não seria divina se nossa vida terminasse com nosso último suspiro. Eu acreditava em algo que ainda não sabia plenamente o que era, mas meu coração sinaliza que o fim não seria o fim. O anjo disse que minha missão terrena terminou, mas não disse que minha missão havia chegado ao fim. Padre, essas palavras são tão lindas. O que o senhor escreveu aqui é tão inspirado que tem horas que a gente lê isso aqui dá vontade de chorar. Eu sou muito emotiva, né? Então, assim, tem dia que cai lágrima lendo. Porque realmente, se a gente viver em Deus, a gente não precisa temer mais nada. É É, como está escrito aqui, né? a morte, ela acaba sendo uma coroação de uma vida vivida em Deus, né? Então, o que é bonito também é a gente perceber, São José, ele morre antes da ressurreição de Jesus. Então, ele não ressuscitou imediatamente, né? Porque Jesus precisava ressuscitar, entrar no paraíso, duelar com a morte, mas com certeza, assim que o paraíso foi instaurado, José foi uma das primeiras pessoas, que é o relato praticamente do último dia, né? É a É, entrada de José no paraíso. Ele já fala do céu com a gente. E isso é impressionante e também deve ser um consolo e uma orientação para a gente, né? Porque a morte, ela é pesada quando a vida talvez não seja bem vivida, porque isso que nos desespera, isso que tira o nosso sono, tira a nossa tranquilidade. Eu vou abrir um parênteses, porque é, eu escrevi esse livro antes de ter perdido, talvez, a pessoa que eu mais amei e amo na vida, que foi minha mãe. Minha mãe faleceu, não tem muito tempo, e eu já escrevia isso também numa busca de consolação própria, né? Mas depois da morte da minha mãe, eu precisava entender ainda mais o tema da morte. E aí, o último livro que eu escrevi é Lázaro, o dia em que a morte morreu. Então, esse homem, Lázaro, que era amigo de Jesus, esse homem, Lázaro, irmão de Marta e Maria, que morava em Betânia, onde Jesus gostava de ficar, descansar. Esse homem que morreu 2 vezes. E no relato, uma vez que eu conto a história, imagino a história de Lázaro, a família de Lázaro é amiga da família de José. Então, José também entra nessa história, juntamente com Nossa Senhora. E tudo aquilo que Lázaro vai colhendo da amizade com Jesus, ele vai colhendo também dessa experiência. E Lázaro, por morrer 2 vezes, ele faz uma experiência da primeira morte, assim como José, de morrer antes do Senhor ressuscitado. É uma morte sem sentido, uma morte que levava a um sono perpétuo, né? E depois ele faz a experiência de fechar os olhos na segunda morte. Segundo a tradição, Lázaro, na sua segunda morte, morreu com 94 anos. Ou seja, ele viveu bastante, né? Ele executou bastante a sua missão. E na segunda morte, para o nosso consolo, é a experiência de abrir os olhos, de fechar os olhos um segundo nessa vida e abrir os olhos espirituais da fé, da alma, para a eternidade, né? Então a gente fecha os olhos e a gente renasce em Cristo. E isso também fez com que eu percebesse a grandiosidade da nossa fé. E isso que você dizia é muito verdade. Por que que a gente teme tanto, né? Jesus, ele disse para os discípulos várias vezes: por que vocês são tão lentos em entender, tardam em perceber a verdade, né? De tudo aquilo que eu anunciei? Por que que vocês têm tanto medo? Quantas vezes Jesus disse isso na Sagrada Escritura? Mas a gente é aí que vê a nossa pequenez, a nossa
o nosso estado de criatura, o nosso estado de matéria, de carne, que é pó, e que ao pó voltará, né? A gente precisa saber que, de fato, a nossa vida é passagem. E se a gente se apega ao aqui e agora, como se a gente fosse dono dessa realidade, a gente não consegue se desprender, a gente não consegue deixar, de fato, essa passagem acontecer com naturalidade. E quanta gente, isso é verdade, que diante de alguém que está muito enfermo, às vezes a gente segura a pessoa, porque a gente demonstra tamanha tristeza que a pessoa não consegue fechar os olhos da terra para poder entrar no paraíso. Então a gente também precisa fazer uma experiência de adesão plena, porque a nossa fé, e se a gente não acredita nisso, que é passagem, né? Que a nossa vida ela não é eterna aqui. O nosso lugar não é a terra. Nós somos criados para o céu. Se a gente não acredita nisso, vã é a nossa fé. Então, é viver essa esperança, apesar, sim, da falta que a gente sente, mas redimensionar tudo isso, né? Então, o livro é esse daqui que eu escrevi, ó, O Dia em que a Morte Morreu, Lázaro. E acho que o subtítulo diz muito de tudo isso que nós conversamos agora. O dia em que a morte morreu. Jesus matou a morte. O pior inimigo, aquilo que nós tínhamos como pior inimigo da humanidade, já foi vencido por nosso Senhor Jesus Cristo no dia que ele derramou seu sangue na cruz, no dia que ele morreu, no dia que ele foi sepultado e duelou 3 dias com a morte, saindo vitorioso. Não ele vitorioso, mas ele garantindo a cada um de nós a sua mesma vitória, a possibilidade de ressuscitarmos nele. Lindo, lindo que o senhor falou agora. Padre, a gente ficaria aqui horas, né, falando, conversando. É muito bom esse bate-papo, mas a gente tem aí 10 minutinhos para deixar então para o pessoal fazer as perguntas. Perfeito. E quando vocês vão escrevendo aí as perguntas, a gente vai lendo para, né, não dá tempo de responder todas, mas o padre vai respondendo aquilo que der, né? Eu já queria colocar aqui uma pergunta que me fizeram, Tá. não agora aqui na live, um outro dia, mas me perguntaram o seguinte: vai ter o box do 3 meses com São José com a pulseira? Olha só, sabe que eu não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia, né? Temos o box, tá? De São José com a pulseira também dele, pra gente poder viver aí os 3 meses com a pulseira no braço. Perfeito, E bota lá, valei São José, alguma coisa de São José pra gente, né, tá? Uma oração, uma jaculatória de São José, mas acho que seria interessante. Me perguntaram se tem, eu falei, ó, eu acho que não tem, porque eu nunca vi. Ainda não, mas agora com essa inspiração vai nascer com certeza. Então, gente, se você quiser colocar aí a sua pergunta, estamos agora aqui lendo as perguntas, tá? Se você quiser fazer algum comentário também para o padre, né? Vamos abrir aqui para quem quiser. Eu não vou abrir no vídeo, né? Porque daí vai demorar, vai ficar extenso, não vai dar para a gente estar fazendo com todo mundo. Mas a gente responde aí perguntas que forem escritas. Então, quem quiser escrever alguma pergunta ou fazer algum comentário, pode estar colocando aí que o padre também está lendo e a gente vai procurar responder. Quem sabe logo, logo chega o box do São José, né? Deixa eu colocar o óculos para ler melhor. Muito bom esse ensinamento. O Marciano falou para nós. Obrigado, viu, Marciano, por você acompanhar. Boa noite para Odete. São José, o guardião da nossa família. Sim. O guardião da família e o protetor da boa morte. Isso também é interessante, que está relacionado àquilo que a gente conversava anteriormente, né? Isso, obrigada por essa live, né, que escreveram para nós, que alimenta a nossa fé, a nossa caminhada. Vamos ver se aparece mais alguma pergunta. Se alguém tiver perguntas, né, alguma curiosidade que queira dizer para o padre. Uma também, Patrícia, eu tenho orientado, tem muita gente que me escreve sobre como retribuir a Deus a graça que a pessoa recebeu por intermédio da novena, tanto 9 meses com Maria, como 3 meses com São José. E a sugestão que eu dou é que você presenteie pessoas com um livro, para que
as pessoas que você ama também possam fazer uma experiência de vida e transformadora, assim como você fez. Presentear com graça, né? Com a graça de Deus. Então fica aí a sugestão. Sim, muito bacana a ideia. A Cristiane está perguntando, padre, se tem sequência o livro Três Meses com São José. Não porque a gente completa o ano, né? Mas tem uma trilogia. Tem o 9 meses com Maria, o 3 meses com São José, e tem aqui, que eu acho que está aqui na minha mesa, os 50 dias no cenáculo com Maria. Aí é uma experiência pascal, né, que é a Nossa Senhora que recebeu o Espírito Santo no dia do anúncio, se consagrou a esse Espírito, e agora às portas dos discípulos receberem também o Espírito, ela se torna mestra. Então, durante 50 dias, a partir do dia da Páscoa até Pentecostes, a mesma metodologia do 9 meses ou 3 meses, a gente vai fazendo uma experiência de caminhar com Nossa Senhora na escola de Maria, para que a gente possa ser também ungido por esse Espírito. Eu também vou fazer um leque aqui para a gente tirar, para alguém fazer um print, né? Ó. Isso, ó. Alguém, por favor, printa essa tela aí para nós. Depois me manda ou manda para o padre para a gente estar, né? Isso. Então, 50 dias ele faz parte dessa trilogia. Ó, padre, Eu... só para você saber, né? Ter uma noção, ó, tudo com um negocinho de marcar, ó. É tudo onde eu tô aqui na, entendeu? Legal, Porque legal. passo 50 dias também pode ser feito em outro momento do ano, mas é dentro da liturgia seria essa orientação. uma coisa que eu queria dizer, padre, é que eu faço os vídeos, tá? E o vídeo é publicado e tudo mais, mas fora desse momento aí de gravar o vídeo, eu vivo isso, né, no meu cotidiano. Legal. Eu faço a oração. Eu também sou fã dos livros, tá? Sabe que eu tenho viajado muito pelo Brasil, né? Para diversos lugares. Talvez aqui tenha algumas dessas pessoas que me conheceram e que nós conversamos nessas viagens. Em quase todos os lugares que eu vou, na fila para me cumprimentar e para receber autógrafo, existe alguém que fala: eu faço a experiência do 9 meses, eu conheci graças a Patrícia Costa. Ai, que Então, legal. isso é muito legal. Então, eu deixo aqui também o meu agradecimento a você por fazer esse trabalho de divulgação, de amor mesmo, né? Por esse material que a Ave Maria nos proporcionou. Olha, padre, a Mimi de Léo, tá escrito aqui, né? Eu passo a novena para algumas pessoas. Então é isso que o padre falou mesmo. Compra o livro, dá de presente, agora vai vir o Natal. E às vezes você fala assim, o que eu dou para a pessoa, né? Em vez de você dar algo ali que talvez, sei lá, um chocolate, uma coisa que ela vai comer e acabar, né? Dá para ela de presente um desses livros aqui, ou os três, né? Podia ter o box dos 3 livros, né, padre? Também, com a pulseirinha também do Espírito Santo. Nascendo ideias aí, ó. Faz a pulseira Vinde Espírito Santo, uma jaculatória do Espírito Santo e Dá bota para lá na fazer um caixa. box com os 3 mesmo, né? Com as 3 pulseiras dentro. Boa ideia. Uma de cada cor, a cor de nosso, né? Vai fazendo isso, porque eu acho que essa coisa da pulseira, padre, eu já falei aqui da outra live, né? Mas ela nos ajuda a ter essa lembrança. Eu vi que você tá aí com as duas. Você tem duas, né? Eu tô com a minha, eu tenho essa vermelha e eu tô com ela todos os dias. Eu fiz um propósito de estar com ela durante os 9 meses da oração dela. E aí, padre, o que acontece? Você tá com a pulseira no braço ali. Aí você tá dirigindo, de repente você vira assim, aí você olha, você fala: cumpra-se em mim a tua vontade. Nossa, verdade. Vamos lá. Deus, me ajuda agora a cumprir a sua vontade. Aí, às vezes, eu tô lavando louça e eu não tiro ela, porque ela pode molhar, né? Então, assim, como ela é de borracha, se ela molhar, não vai estragar. Eu tomo banho com ela, eu lavo louça, lavo roupa, tô com a pulseira no braço. E aí, tá até com marca já meu braço, onde fica a pulseira. E aí a gente lê a frase. Ler essa frase, muitas vezes, Nossa Senhora bota a gente para ler a frase, porque você tá ali revoltado com alguma coisa, e você lê a frase e você fala: não, eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Então a pulseira, ela faz a gente a todo instante, porque tá no braço. E o braço é um negócio que você tá usando ali toda hora. E o olho Então, tá ali direto, né? Verdade. faz a Olho e gente. coração.
Então, se tiver a pulseira do Espírito Santo, né? Eu falo para as pessoas quando a gente reza o terço, todas as vezes antes de começar o nosso terço diário, a gente reza a oração do Espírito Santo. E eu falei isso hoje até, antes de vir para cá, né? Falei, olha, a gente tem que pedir o Espírito Santo, não é só na hora da oração ali do terço, ou sei lá, num outro momento, é a todo instante. É a todo instante você clamando esse Espírito Santo na tua vida. É na hora do trabalho, é na hora do descanso, é na hora que você está ali numa fila de banco, é na hora que você está dirigindo o seu carro, a todo instante. Lembrou? Fala, vinde Espírito Santo. Então, se É. você tem a pulseira com o desenho da pombinha ali, ó, pronto, já, pá, te lembra, né? Sabe E que se você... esse do Espírito Santo, de fato, seria muito legal fazer uma pulseira, porque a gente se esquece que a gente é consagrado ao Espírito Santo e que a gente recebeu esse Espírito Santo no batismo. E o Espírito Santo, quando ele é prometido a Nossa Senhora na Anunciação, é dito a força do Espírito. Ou seja, depois, em Pentecostes, novamente, é relatado que o Espírito veio com força. Ou seja, é a força de Deus derramada dentro da nossa alma, para que a gente enfrente qualquer situação com fortaleza, como Maria diante da cruz, apesar do sofrimento, estar lá de pé. Então, esse livro, o livro 50 Dias, eu vi que bastante gente sentiu interesse em saber, e essa pulseira também, com relação ao Espírito Santo, faz com que a gente perceba que a gente tem uma força dentro de nós imensurável. E não é uma força física, é uma força espiritual. É o próprio Deus lutando em nós, nos advogando, né? Que é o Paráclito, aquele que vem para nos defender. E se a gente deixa esse Espírito Santo adormecido, ele não tem como agir. A gente tem que clamar, não para que ele venha simplesmente, mas que ele se manifeste, porque ele está dentro. Então, os 50 dias no Cenáculo com Maria é um clamor para que Maria nos ensine não só a receber, porque nós já recebemos, mas que a gente aprenda a se consagrar a esse Espírito, a ser forte no Espírito, em qualquer situação da vida, inclusive diante da morte. Ô padre, acho que dava uma live esse livro aqui, hein? Vamos marcar outro dia pra gente falar só dele? Porque também é Eu maravilhoso. vi que tem bastante gente curiosa a respeito, podemos falar, Vamos. independentemente do tempo, mesmo antes, porque ele É, pode não. ser feito em qualquer época do ano, né? Depois a gente combina, tá, padre? Tá bem. Ó, padre, comentário da Tereza Azteca aqui, ó. Ah, Foi minha uma ótima. cunhada, Tereza. Ah, ela, ó, É, foi uma lá ótima. de Maringá. Um abraço, Tereza, pro Toninho, pra Nayene, Cariene, Carlos Gabriel. E ela escreveu aqui, ó. Foi uma ótima ideia ter feito de borracha e não, porque não estraga, É, verdade, dura pra vida. E a Gláucia, ela escreveu o seguinte, padre, as narrativas que o senhor descreve nos seus livros são retiradas da Bíblia? Fico curiosa porque tem uma riqueza de detalhes. não, a inspiração, os fatos, sim, mas o relato do cotidiano eu escrevi com base naquilo que eu imaginei e tentei colocar isso para fora. Vale lembrar que eu não conheço ainda a Terra Santa. Então tem muita gente que fala, é igualzinho como você escreveu. Como eu escrevi é inspiração divina. Então eu não visitei ainda. Visitarei, se Deus quiser, e iremos iniciar a novena 9 meses com Maria, com as pessoas que desejarem, numa excursão em março de 2024, lá na Basílica da Anunciação. A Patrícia está aí vendo, né, se vai dar tudo certo para a gente fazer esse percurso juntos. E se alguém tiver interesse, já entre em contato que a gente vai tentar fazer essa experiência lá, em loco, né? Vai ser incrível. Teve uma outra pergunta, eu perdi ela aqui, peraí, vamos lá. O livro do Espírito Santo é lindo, a Iraneide colocou aqui para nós. Ah, sim, olha aqui a pergunta da Dani. Pode ler o livro sem fazer a novena? Pode. Qualquer um dos 3 livros, eles podem ser lidos em formato de romance. Ele é uma leitura sequencial. Você pode fazer sem nenhum problema, os 50 dias inclusive. Mas tem aquilo, como ele está dividido por dias, tem assuntos que às vezes ele volta para outro dia, então pode se tornar
repetitivo dentro de uma leitura sequencial. Mas pode sim, sem nenhum problema. Ele também foi feito para que essa possibilidade fosse contemplada. Padre, nosso tempo tá acabando, né? Queria agradecer a sua presença aqui. Queria dizer que foi tão bom estar aqui conversando com você que a gente ficaria aqui horas batendo esse papo gostoso e não ia nem ver o tempo passar, né? Mas, então, queria agradecer também a todos os que vieram aqui assistir a live, participar com a gente. E que o senhor deixa aqui as considerações finais para nós, para a gente estar encerrando com uma oração. Perfeito. Teve alguém que perguntou qual que era o meu Instagram. É @Padre Luiz Erlim. Eu não sei se tem alguém aí que me segue. Poderia escrever nos comentários como é que é, para a pessoa poder entrar. @Padre Luiz Erlim, tá bem? E a gente faz a oração então, tá bem, Patrícia? Agradeço imensamente a possibilidade de estarmos juntos nessa noite, às vésperas de iniciarmos esse ciclo de oração com São José. E também já finalizando 9 meses com Maria, que a gente está naquela agonia, mas essa agonia se transformará em alegria dentro de poucos dias, tá bem? Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu estou aqui com a imagem de São José, aquela que o Papa gosta, né? Que por intercessão de São José, e que neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, você possa abrir as portas da sua casa de uma maneira imaginária e clame, peça para que São José possa entrar. Receba São José na sua casa neste momento. Que o protetor das famílias abençoe a sua família agora. Que a sua casa não seja simplesmente uma casa, mas seja um lar, onde o amor habita. Que São José possa agora abençoar cada membro da sua família, cada pessoa que mora neste lar. Que São José possa abençoar e possa também trazer a cura espiritual, a cura física, a cura psíquica, a cura moral, de tudo aquilo que atormenta os vossos corpos e também as vossas almas. São José vai para a porta da sua casa agora e vai expulsar, uma vez que ele é o terror dos demônios, tudo aquilo que não pertence a Deus e que talvez esteja reinando na sua casa. São José vai expulsar todo tipo de discórdia, divisão, todo tipo de materialismo que nos impede de nos consagrarmos a Deus verdadeiramente. São José irá retirar da sua casa todo o poder do maligno. E São José convidará agora a milícia celeste a se hospedar na mansão do seu lar. Receba Nossa Senhora, receba a Santíssima Trindade, receba todos os santos e santas de Deus, receba os anjos, os arcanjos e toda a milícia celeste. E a sua casa, a partir de agora, é uma casa consagrada, porque São José passou por aí. Que por intercessão de São José, o patrono das famílias, desça sobre você o seu lar, a sua família, a sua saúde, a saúde de todas as pessoas que você ama. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigada. Foi maravilhoso tudo que você veio aqui trazer hoje para nós. Agradeço a todos os que vieram. E vamos pensar aí na nossa live, então, sobre os 50 dias no Cenáculo com Maria, para falar um pouquinho também desse livro, dessa dinâmica de carregar esse Espírito Santo em nós. Perfeito. E quando a gente marcar, a gente avisa aí nos nossos Instagrams, né? Siga o Padre Luiz Erlim, siga a mim também, para a gente estar divulgando essa live, tá bom? Que a gente possa, então, ter uma boa noite de descanso. Um abração para você, Padre. Até a próxima. Amém. Se Deus... Obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Amém. Feliz Tchau. Natal. Até mais. Amém para todos nós. Obrigado, Padre.